Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 31 de março do ano de 2017, e continuando a nossa série de estudos sobre a desobsessão, nosso pequeno curso, digamos assim, hoje nós falaremos sobre os diferentes estados da alma após a morte. E vamos também conversar um pouquinho sobre aí o plano espiritual. Eu não quero, contudo, passar a ideia que eu vou categorizar ou eu vou responder ou classificar todos os estados, todos os planos. Não é nada disso. Na verdade, bem longe disso. Mas eu quero comentar alguns que eu considero os principais, ou pelo menos os mais comuns estados da alma após a morte. Então, vamos lá. A gente começa pelo seguinte. A gente já viu como funciona mais ou menos a separação da alma do corpo. Ok, a partir do momento que a alma está liberta do corpo, o que acontece? Essa é a próxima pergunta, né? Morri. Ok, e agora? Qual é o próximo passo? Para onde eu vou? Como é que funciona? E mais ou menos, vou repetir, mais ou menos, a gente observa a seguinte tendência. Quando o espírito é um espírito que conseguiu vencer as suas provas, ou seja, ele sai da vida material com mais valores, com mais riquezas, ele evoluiu, então frequentemente ele é levado às colônias espirituais. Se é aquele espírito que está muito preso ainda à matéria, muito preso aos prazeres, muito preso à materialidade do mundo, a tendência é ele ficar na própria terra, vagando por aí, o que os antigos chamavam de alma penada. Se é um espírito que não conseguiu vencer, mas também não está tão impregnado assim da matéria, então ele costuma ir para o umbral. Não se preocupe, daqui a pouco eu falo disso. E se por acaso o espírito sai da terra carregando uma maldade, se ele conseguiu fazer coisas absurdas, se ele de fato está saindo daqui de forma muito negativa, então há uma grande tendência de que ele desperte espiritualmente numa dimensão muito inferior, chamada de abismo. Então, quando nós trabalhamos com a desobsessão, muito provavelmente nós vamos tratar com espíritos que estão nessas 4 esferas, digamos assim, né? Uma esfera mais evoluída, digamos assim, numa colônia espiritual. Não que colônia e esfera espiritual sejam sinônimos, mas para a divisão didática nossa vai servir. Então, ou os espíritos estão numa colônia espiritual, ou estão no umbral, ou estão na terra, ou estão no abismo. Geralmente é esse o público que a gente vai estar lidando na desobsessão. Então, a gente sabe que após a morte, o que determina o destino daquela alma é o quanto ela progrediu, o quanto ela evoluiu, o quanto ela cresceu. Então, cada um encontra após a morte a consequência do caminho espiritual que ele próprio decidiu trilhar. Então, é assim que funciona. Não há um tribunal para nos julgar. Não é Deus que vai aparecer, bater um martelo e dizer está julgado, desce ou sobe, não. A nossa consciência, a nossa vibração espiritual irá nos colocar em algum desses níveis. Então é consequência. Outro ponto importante. Após a morte não há mudança da personalidade do sujeito. Então não existe aquela de morreu virou santo, como não existe também aquela de morreu virou demônio. Não, morreu virou o que sempre foi. Não há mudança. Inclusive nós temos que ficar muito atentos quando nós encontramos situações onde há pessoas querendo divinizar os seus parentes pelo simples fato de terem sido boas pessoas aos seus olhos. É preciso ter cuidado, porque às vezes nós colocamos essas pessoas numa condição espiritual
que elas não estão prontas para estar. E aí os nossos pedidos, as nossas preces, o nosso chamamento pode causar uma perturbação ao invés de um auxílio. Esses tempos eu lembro um daqueles programas que passa na rede fechada, não sei se foi no History, sobre uma menina que foi elevada a uma condição de santa, não oficialmente, mas pela fé de uma comunidade, não sei se é mexicana ou na Colômbia, um país assim. E a menina não tinha nada especial, ela simplesmente morreu criança. E aí colocaram a menina como santa, e um monte de gente vai lá, toca a imagem da menina, fica fazendo pedidos para ela. Então é claro que a espiritualidade usa quaisquer recursos para o bem em prol das pessoas. Mas será que a gente não perturba o espírito com tanto petitório? Então às vezes eu encontro pessoas que falam, eu choro chamando a minha mãe, chamando meu pai, chamando meu filho. Cuidado, você não está ajudando, você está perturbando. Se você quer pensar neles, pense com amor, com carinho, com fé, com alegria, com felicidade, com saudade, sim, mas sem ficar chamando, sem ficar pedindo coisas para eles. Ok? Isso é importante deixar claro. Então, a gente, após a morte, pode encontrar uma grande variedade de estados, em tudo dependentes de como a pessoa viveu a sua vida. Bom, e para a gente entender melhor esse assunto, a gente tem que perceber o seguinte: expressões como plano espiritual, mundo espiritual, são expressões genéricas, ok? Porque, na verdade, a gente vai percebendo que a Terra não é apenas e tão somente esse imenso globo azul que a gente conhece. Na verdade, quando nós falamos, do mundo material, que é o mundo em que nós vivemos, nós estamos falando de uma esfera. E a Terra possui várias esferas. Nós tendemos a chamar todas as demais esferas, que não seja a nossa, de esferas espirituais. Mas elas não são bem espirituais. Cada vez mais a gente percebe alguns autores, pesquisadores, que estão deixando de lado essa terminologia espiritual, porque fica parecendo que o espiritual é o oposto ao material, e não é assim. A gente vê as entidades, o relato dessas entidades, elas dizendo que elas comem, que elas bebem, que elas dormem, que elas têm necessidades fisiológicas. Então não é espiritual no sentido mais absoluto do termo. Ainda é material, mas é uma materialidade mais sutil que a nossa, que é mais grosseira em relação a essa. Então quando nós morremos, a gente não vira fumaça. Eu disse isso na outra reflexão. Quando vem, por exemplo, um espírito que fugiu da vida pela porta do suicídio, quando o médium incorpora, geralmente o médium sente a dor daquilo que ocasionou a morte daquele corpo. Então, se o cara deu um tiro na cabeça, o médium vai sentir uma dor na cabeça. Se o cara tomou veneno, o médium vai se sentir indisposto. Então, ou seja, se era só do corpo, por que esses espíritos ainda trazem esse sofrimento? Então a gente vê que não é espiritual no sentido absoluto, energético, fumaça. Não, existe uma materialidade nesses planos. Enfim, existem diversas esferas na Terra. Nós não conhecemos todas essas esferas espirituais, ou planos espirituais, ou dimensões espirituais. Fique à vontade para usar qualquer um desses termos que são sinônimos. Eu gosto de falar em esfera. E cada um deles tem um nível de materialidade diferente. Eu recomendo sempre, vou frisar isso, as obras do espírito André Luiz, porque o André Luiz é o espírito que melhor vai descrever diversos aspectos dessas esferas espirituais. Então eu sugiro que se leia André Luiz para ter uma noção mais clara dessas esferas. Mas enfim, então nós estamos no mundo material. Ok, meu corpo morreu, a alma desencarnou. Se ela for para um umbral, ela provavelmente encontrará um mundo bastante hostil. As descrições do umbral, elas também não são uniformes, porque acontece com as esferas espirituais a mesma coisa que acontece com a Terra.
Neste exato momento, eu estou gravando esse áudio no meio da zona rural. Vocês escutam os passarinhos, escutam os bichinhos cantando, às vezes o vento sopra aqui nas árvores, faz aquele ruído. Mas essa é a paisagem do local onde eu me encontro agora. Quando eu volto para minha casa urbana, na cidade, o ambiente é bem diferente. Como seria diferente da Amazônia, como seria diferente do Saara, como seria diferente da Antártida, mas nós estamos todos na Terra. Então, o plano espiritual, as esferas espirituais também têm paisagens diferentes. Há uma tendência a achar que é tudo igual, não é. Tem climas diferentes, situações bem diferentes. Então, por exemplo, você pode ler um espírito falando, eu fui para o umbral, e ele vai descrever o umbral como nuvens carregadas, relâmpagos e trovões, e lama, e lodo pestilento, e não sei o quê. E você vai ver alguns espíritos descrevendo o umbral como um lugar de neblina, como uma coisa mais suavizada, entendeu? Algo tenebroso, sim, mas mais suavizado do que aquela descrição, como por exemplo a que o André Luiz traz a princípio no livro Nosso Lar. E no decorrer dos livros ele vai visitando diferentes regiões do umbral e ele vai notando que a paisagem também muda. No começo do livro Ação e Reação, André Luiz descreve uma tempestade no umbral. Olha só que interessante. Então é por isso que os relatos não são todos iguais, embora tenham a mesma essência, que é um lugar de sofrimento e purgação. O que isso quer dizer? Que o umbral é uma esfera espiritual onde nós esgotamos os últimos fluidos materiais que carregamos da vida terrena, para depois conseguirmos atingir as colônias espirituais. Ok? Então a finalidade do umbral é essa. O umbral não é como o purgatório, embora tenha uma certa semelhança, né, com esse conceito, mas você não vai lá porque você não foi nem ruim o suficiente para ir para o inferno, nem bom o suficiente para ir para o céu. Você vai para lá quando você ainda tem contas a acertar e precisa, digamos assim, esgotar toda a materialidade que ainda está no seu ser, antes que você possa de fato ascender a um outro nível, que seria, por exemplo, as colônias espirituais. Bom, e sobre as colônias espirituais, nada mais justo e nobre do que o livro Nosso Lar, que até encontro algumas pessoas perguntando, nosso lar é o céu dos espíritas? Não, nosso lar é uma cidade espiritual. Existem milhares de cidades espirituais, como existem milhares de cidades materiais aqui na Terra. Nosso lar é apenas uma, é a que foi descrita por André Luiz. Existem centenas, ela não é a melhor. Lá no próprio livro Nosso Lar fala isso. Existem colônias mais elevadas, colônias um pouco mais rebaixadas, como são as cidades aqui na Terra. Cidades mais modernas, cidades mais rurais, cidades mais agrícolas, mais industriais. Então, existem também diferenças no mundo espiritual em relação a isso. Quando o espírito vai para uma colônia espiritual diretamente, é como se ele fosse de fato ao céu. Porque ele vai encontrar um ambiente feliz, um ambiente alegre, um ambiente fraterno, um lugar muito bonito, onde ele vai descansar das suas lutas após vencer a batalha na Terra, e a nossa pior batalha é sempre contra nós mesmos, e ele vai então adquirir novos conhecimentos, desenvolver novas posturas, para que futuramente ele venha encarnar-se de novo. Então quem quiser saber sobre colônia, leia Nosso Lar. Muito bem, e aqueles que ficam na Terra? Ou seja, aqueles que estão tão apegados à vida material que não conseguiram se desvencilhar, por assim dizer, do magnetismo material. Esses são o que os antigos chamavam de alma penada. É aquele que fica aqui na Terra, que muitos vão chamar às vezes, não que necessariamente sejam, mas acabam vindo a ser, né, os famosos encosto, os vampiros. Por quê? Eles estão tão apegados às sensações materiais que eles sentem todas as necessidades orgânicas pulsando continuamente e eles precisam se satisfazer. Só que se o espírito quiser comer um pedaço de carne, ele não dá conta, porque a materialidade da carne não é a mesma materialidade da sua mão, então ele não toca as coisas. E como ele faz então para se nutrir? Ele absorve a energia. Então ele vai esperar uma pessoa comer, uma pessoa que não tem uma proteção espiritual, ele se aproxima. Quando essa pessoa vai comendo e o estômago dessa pessoa começa a digerir a carne, então há uma quebra das enzimas
e isso faz com que aquela porção de energia contida na carne seja liberada, e então o espírito suga essa energia onde ele tem todas as sensações como se ele tivesse comido a carne. Então ele está preso à matéria, preso às pessoas, preso a locais. É daí que surgem as famosas histórias de casas assombradas, né? O cara era tão apegado à casa dele que ele não quer ir embora. Enfim, aí são uma série de condições, tá? Vamos lembrar que o nosso objetivo nessas reflexões é apenas fornecer alguns apontamentos que vocês vão ver na experiência prática lidando com a desobsessão. E aqueles espíritos que fizeram muita maldade, eles vão para um local chamado abismo, que é uma esfera espiritual muito abaixo do umbral em níveis vibratórios. É importante. A gente faz uma divisão didática como sendo esferas que estão no nível da Terra, do nosso plano material, da crosta para baixo, e esferas que estão da crosta para cima. Mas isso é apenas e tão somente divisão didática. Não significa que o umbral está debaixo dos nossos pés e que as trevas estão lá no manto da terra. Não é isso. Não dá para fazer paralelo geográfico. É como eu explicar assim, bom, nesse momento, apesar de eu estar aqui no campo, ainda que precariamente, mas chega algum sinal de telefone. Chega sinal de televisão, porque tem antenas parabólicas nas fazendas. Chega sinal de rádio. E onde estão esses sinais? Eu posso dizer, um está acima, ou está abaixo, ou está no meio? Não. Eles estão misturados, cada um na sua frequência, mas não há como dizer se eles estão alto, baixo, da direita ou à esquerda, eles estão em todo lugar. Então quando nós falamos em esferas espirituais, a gente classifica para cima e para baixo como uma divisão didática, mas não que necessariamente haja essa correspondência do céu acima e inferno embaixo. Não é por aí, ok? Mas enfim, então, quando o espírito faz muita tragédia aqui na Terra, ele então vai para essa esfera espiritual chamada abismo, que também como umbral é descrita de diferentes formas, mas uma das características predominantes nessa literatura é a escuridão, a ausência total de luz, de amor, de felicidade. Então tentem imaginar vocês num vácuo como o vácuo do espaço, onde não há nenhuma presença divina que você possa sentir. Claro que há, porque todas as esferas foram criadas por Deus também. Mas o ser que está nesse local não vê isso. É como um cego, um surdo, um mudo. Ele está isolado. De tão perniciosa é a sua ação. Então daí vocês vão ter uma ideia. Bom, e por que eu trouxe tudo isso? Porque na prática da desobsessão, com frequência vocês verão manifestações de espíritos que estão apegados à família, apegados à casa, que estão vampirizando uma pessoa que era viciada em álcool, viciada em droga, viciada em sexo, viciada em comida. Então vocês vão ver esse público e agora dá para ter uma noção, né, do que aconteceu com eles. Vocês também vão ver espíritos que são do umbral, que vão dizer que estão em trevas, no lamaçal, com fome, com sede, com o corpo cansado. Então vocês já vão entender como é que é essa relação com o umbral. Podem ser que manifeste, embora não seja comum, entidades muito, muito inferiores, quase vociferando, babando, toda agressiva, né? Que você vê que vem de um lugar realmente muito nocivo. E por fim, com frequência também manifestam-se familiares que já estão numa condição melhor, numa colônia espiritual, e estão sempre ali para tentar auxiliar. Bom, o áudio já ficou grande demais, mas eu acho esse assunto muito importante, então espero que vocês gostem, né? Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.